Chegou a hora de você fazer um Enseja neste ano. E aí surge aquela dúvida: poxa, professor, como que eu devo proceder na redação, já que eu não treinei o suficiente para isso? Faz o seguinte, acompanhe o vídeo de hoje que eu vou estudar o tema de redação com vocês de 2020 para ter uma ideia um pouco mais clara sobre como proceder na redação neste ano. Então se liga nesse vídeo. Fala, gente linda! Beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para todos vocês. Eu acredito que funciona muito bem a metodologia de você estudar as questões que aconteceram nas edições passadas, porque você sabe muito bem que os temas de redação, assim como a estrutura da prova, não mudam de forma drástica de um ano para o outro, e estudar o passado recente, ainda mais das edições anteriores da prova, é fundamental para você aprender como lidar com a edição deste ano que você vai fazer. Então, por isso mesmo que eu trouxe o tema de redação do Enseja para o ensino médio em 2020, beleza? Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero fazer um pedido especial para todos vocês, uma gentileza na verdade. Curta esse vídeo aqui no comecinho, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas possíveis, as pessoas que vão fazer essa prova, assim como você também tem dúvida em relação ao procedimento da redação. Dessa forma você ajuda demais o nosso trabalho, você mostra para o YouTube que nós somos relevantes, beleza? E além do que, você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que tem vídeo para você toda semana. Dito isso, vamos para o nosso conteúdo, que é o que realmente importa, apresentando o tema de redação do Enseja 2020 voltado para o ensino médio. E o tema foi esse aqui, olha só. Combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Um tema extremamente relevante e muito contemporâneo. Mas claro que antes de partir propriamente para o nosso projeto de texto, a gente tem que ter uma ideia clara do que realmente essa proposta quer que a gente aborde. Isso a gente consegue a partir do norteamento que é possível de adquirir a partir da leitura dos textos motivadores. Então, primeiro texto, editor, sobe para mim. Olha o título desse primeiro texto, que é bem pequeno e bem informativo. Abuso sexual contra crianças é crime. Creio que seja um pouco óbvio isso, mas vale a pena reforçar para a gente conscientizar o máximo de pessoas possível, beleza? Para evitar casos de abuso, é preciso saber identificá-lo. O abuso sexual infanto-juvenil é toda a situação em que a criança ou adolescente é utilizada para proporcionar satisfação sexual a outra pessoa. Essas situações vão desde toques em partes íntimas, produção de fotos e vídeos expondo a criança ou adolescente sem roupas, até estupros. Abusar sexualmente de crianças e adolescentes é crime e deve ser punido. Tanto os que praticam diretamente o abuso quanto aqueles que colaboram para que ele aconteça, inclusive os que deveriam fazer algo para impedir e não o fazem, como mãe, pai, que ao saber do abuso não evitam que ele ocorra. Respondem pelo crime, todos eles respondem pelo crime judicialmente, porque veja que até mesmo eles acabam se envolvendo ao denunciar, se tornam cúmplices desses casos, o silenciamento no caso. Tenho até receio que esse vídeo não seja monetizado, creio que não venha a ser, porque tem muitas expressões que o YouTube acaba barrando, né? Mas enfim, vamos lá, porque é produção de conteúdo voltado para você que precisa muito dessa atenção, e monetizar a gente monetiza com outros vídeos também, beleza? Já o texto 2 trazia esta imagenzinha aqui, que é um cartaz de divulgação sobre os casos de denúncia, a questão da importância de denunciar algum tipo de abuso. Veja, não desvie o olhar. Fique atento, denuncie. Perceba que ele faz até mesmo uma espécie de contextualização pautado numa releitura daqueles 3 macaquinhos, cada um fecha uma espécie de órgão aferente, olhos, audição e fala, né, que impedem que a gente se manifeste. Faz alusão a isso, mas claro, de uma forma bem criativa, falando para você manter os olhos abertos e denunciar sempre que você vir algum caso de abuso sexual contra crianças, né? Proteja nossas crianças e adolescentes da violência. Procure o conselho tutelar ou ligue o Disque 100, beleza? E olha só, ele já faz alusão nessa propaganda, ou melhor dizendo, nesse texto de conscientização,
sobre um agente responsável pela atuação nesses casos, que é o conselho tutelar, que você poderia até recrutar como intervenção, um agente de intervenção lá na proposta que vai ser feita na conclusão, beleza? Já o texto 3, que mistura gráfico, assim como uma pesquisa bem pertinente, traz informações extremamente pertinentes para que você possa se pautar na questão da dimensão do problema, na gravidade do problema. Às vezes a gente vive em bolhas sociais, bolhas essas que não nos permitem ver além daquilo que está diante dos nossos olhos, do conforto do nosso lar. E a gente nem percebe quantas pessoas sofrem. Vale lembrar que esses dados, apesar de serem extremamente confiáveis, eles são subnotificados, tá? Ah, mas por que subnotificados? Porque a maior parte das denúncias, aliás, a maior parte dos casos de abuso sexual nunca são denunciados, porque muitas vezes acontecem dentro do ambiente doméstico, e é difícil mesmo, quando acontece dentro do ambiente doméstico, chegar às autoridades. Coisa complicada, né? Veja esse texto. 3 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora. Olha esse número alarmante. Meninas são o principal alvo. Total de notificações de crime sexual contra crianças e adolescentes a partir dos anos. Veja que, a partir da contabilização dos anos, de 2011 até 2018, houve um aumento muito grande e dobrou, mais que dobrou os casos de denúncias em relação às questões de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Veja também que o número de vítimas, eles têm perfis distintos, mas acontecem rotineiramente tanto aqueles de 0 a 9 quanto de 10 a 19 anos. Isso é uma constante, infelizmente, no Brasil, e o gênero feminino é o mais afetado ainda. Veja que se trata de um tema extremamente pertinente, atual, contemporâneo e que gera uma reflexão na gente diante dessa situação toda alarmante de não haver ações efetivas do Estado, da família, da sociedade para coibir esse tipo de crime mesmo, que é realmente um grande abuso contra a infância e na formação de um cidadão mais consciente, mais saudável, mais sadio mentalmente, porque isso vai afetar diretamente a sua formação como um cidadão, como um adulto, né? Nesse sentido, essa proposta trazer uma grande reflexão para você fazer. Só que, veja, na produção de um texto, estrategicamente falando, a gente tem que tomar muito cuidado com o assunto, com o tema, que é sensível, que é delicado, e trazer essa análise de maneira objetiva é muito sensata. E para fazer uma análise objetiva desse tema de redação e tomar o devido cuidado na elaboração textual, o que a gente não pode fazer? Veja algumas orientações do que a gente pode, aliás, e não pode fazer. Primeira orientação, né? Não copia texto motivador, vai ser tentador fazer isso, porque nós temos textos motivadores com informações extremamente pertinentes, tanto o texto 1 quanto o texto 3 principalmente, trazem informações que a gente pode utilizar bastante, só que a gente tem que tomar cuidado de não copiar, tá? Não copiar não quer dizer que eu não possa usar de uma forma ou de outra, de maneira mais criativa, de maneira mais estratégica, tudo bem? Número 2, escrever mais de 4 linhas. Poxa, professor, mas isso é fácil. Sim, eu sei que isso é fácil. Só estou dando um toque para vocês porque, de acordo com o edital do Enseja de 2023, agora este ano, se você escrever uma redação que tenha 4 linhas ou menos, você vai ser desqualificado, afinal de contas, essa redação vai ser zerada automaticamente. Eu sei que você vai escrever mais que isso, mas o mais recomendado mesmo para o aluno que está concluindo o ensino médio, né, é produzir mais de 25 linhas, né? Entre 25 e 30 linhas que é o limite. Eu acho que é o mais do que recomendado para você ter um bom resultado. Recomendação número 3. Apresente sempre um projeto de texto estratégico, gente. Isso é muito importante. Ah, eu não sei o que é projeto de texto estratégico. Faz o seguinte, visita as nossas aulas do Enem, que você vai aprender um pouco mais aqui no nosso canal também sobre o projeto de texto estratégico, beleza? Eu vou falar um pouquinho sobre este assunto nesta aula, mas claro que nós temos um material muito rico no nosso canal inteiro para te ajudar bastante nessa questão também. Número 4, cumprir integralmente a comanda de redação. Pô, professor, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas a gente tem que ter cuidado de cumprir integralmente a comanda, a proposta, com todas as palavras-chave.
Ou seja, eu tenho que falar de abuso sexual, eu tenho que falar de abuso que as crianças e adolescentes sofrem, e eu tenho que também falar de medidas lá na intervenção para combater essas situações todas problemáticas à saúde mental e física dessas crianças. Orientação número 5, usar a norma culta da língua portuguesa. Pô, professor, também é óbvio, sim, eu sei que é óbvio, mas muita gente acaba esbarrando nesse critério, por quê? Porque às vezes não estuda gramática, às vezes não estuda a língua, não gosta de estudar aspectos gramaticais de acentuação, crase, concordância e regência, mas é muito importante para você obter um bom resultado. Estudar gramática é fundamental para ter uma escrita coerente, lógica, atrativa, correta de acordo com aquilo que a banca espera de você. Número 6, recrutar repertório sociocultural produtivo, pertinente ao tema e que seja legitimado. Pô, professor, você falou difícil agora. Calma. Quando a gente fala de repertório sociocultural produtivo, eu falo de toda e qualquer informação que você carrega consigo ao longo da sua vida. Você foi formando esse conteúdo nas aulas de filosofia, sociologia, história, vendo filmes e séries ou música, ouvindo músicas por aí, e essas informações elas podem ser relacionadas ao tema de redação de maneira produtiva, de maneira inteligente. Então é isso que eu trato de repertório sociocultural produtivo. Informações que estejam além dos textos motivadores, mas que tenham uma legitimação, em que você saiba a origem e que tenha valor produtivo para a sua produção textual, ou seja, que tenha uma relação direta com esse conteúdo e que possa contribuir diretamente para a sua persuasão. Número 7, não se esqueça jamais que o Enseja obedece aos parâmetros de correção de uma redação, o Enem, então vai exigir de você o quê? Proposta de intervenção. Tem que fazer bonitinho também e eu recomendo fazer com 5 elementos. Pô, professor, que 5 elementos são esses? Calma, a gente vai ver na proposta. E recomendação número 8 e não menos importante, use bastante conectivo. Os conectivos ou operadores argumentativos, eles devem aparecer sempre entre os parágrafos e de maneira exaustiva entre os períodos também. Isso é muito importante para mostrar para o seu corretor que você tem essa capacidade de fazer as conexões e as ligações entre as partes do texto. Então isso é muito importante também. Cientes dessas recomendações que eu passo para vocês, certamente a gente vai poder fazer um melhor texto. E agora, na sequência, a gente vai para o nosso projeto de texto estratégico. Vamos ver o que é isso de verdade? Dá uma olhadinha nesse slide que vocês estão vendo na íntegra agora. Veja que esse é o nosso projeto de texto. Pô, professor, mas o que é isso exatamente? Nada mais é do que uma planificação organizada do que eu pretendo fazer em cada uma das estruturas do meu texto. Olha só o que eu defini. Eu defini que eu vou ter 4 parágrafos. E esses parágrafos eles têm funções diferentes, distintas entre si. Eu vou utilizar o primeiro parágrafo para a minha introdução. Eu vou utilizar o meu segundo e o terceiro parágrafo para o desenvolvimento. E o último parágrafo para a conclusão. Cada um desses parágrafos apresenta, como vocês podem ver, uma divisão interna em períodos. A minha introdução, por exemplo, ela vai usar 3 períodos, 3 cores diferentes. O meu desenvolvimento 1 e 2 vão utilizar, cada qual, cerca de 4 períodos com funções diferentes entre si. E a minha conclusão vai recrutar 4 períodos também, que vocês podem ver com cores diferentes, dividindo cada um desses períodos em funções distintas, mas com recrutamento de elementos de intervenção também diferentes, beleza? Olha a nossa introdução, por exemplo. Na introdução, pensei em fazer 3 períodos, em que o primeiro período vai fazer uma contextualização. Vai dar uma visão geral do problema, citando um repertório já de pronto, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante esses direitos à proteção da criança desde de 1992. Já no segundo período, eu vou inserir a minha problematização, que nada mais é do que o problema especificamente do abuso sexual que essas crianças sofrem constantemente. E no terceiro período, eu vou fazer a minha tese ou proposição, em que eu vou definir e vou antecipar aquilo que eu pretendo colocar no desenvolvimento 1 e 2. Ou seja, no desenvolvimento 1, eu vou falar da negligência do Estado. E no desenvolvimento 2, eu vou falar da falha da sociedade, como a sociedade falha também em vários aspectos. Veja que nesse desenvolvimento 1 agora, eu dividi em 4 períodos, e o primeiro período é o meu tópico frasal, TF. Lembra que o TF nada mais é do que uma afirmação, uma sentença inicial que vai definir, delimitar, nortear o conteúdo que vai ser desenvolvido em todo aquele parágrafo.
E nesse caso vai ser a negligência estatal, e aí eu já defini que eu vou trazer um repertório baseado numa obra chamada de O Cidadão de Papel, do autor Gilberto de Menstein. Eu vou no terceiro período inserir uma argumentação, que nada mais é do que uma análise desse repertório associado ao meu tópico frasal. E por último, no quarto período, vou trazer uma comprovação essa que traz dados do texto motivador 3. Vale lembrar que trazer dados dos textos motivadores não é o mesmo que copiar, eu vou parafrasear, veja. Já no segundo parágrafo do desenvolvimento, o meu tópico frasal vai ser definido pela falha da sociedade, a sociedade que não age. Eu vou trazer um repertório baseado na Constituição Federal que faz com que haja a legitimação da responsabilidade da sociedade também nos cuidados com a criança e adolescente. Eu vou trazer uma argumentação no terceiro período e no quarto período eu vou fazer um fechamento com arremate das informações contidas com a reafirmação, aliás, do tópico frasal. Já na conclusão, para fechar esse parágrafo, eu vou fazer a retomada do problema num primeiro período, eu vou fazer num segundo período uma intervenção com a citação do agente, do detalhamento do agente e da ação propriamente. Num terceiro período eu vou inserir inteiro nesse período o meio e modo, para que essa ação possa acontecer, e no quarto período eu vou inserir o efeito e fechar e arrematar o meu texto. Gente linda, vocês perceberam que esse é o projeto de texto em que eu organizo bonitinho cada uma das partes e o que eu pretendo colocar em cada uma delas também? Isso é muito importante para você, hein? Esse projeto de texto, gente, vem antes mesmo do rascunho. É um momento em que você reflete sobre aquilo que você tem de informação e aquilo que eu posso utilizar estrategicamente para preencher cada espaço do meu texto e tornar ele realmente efetivo naquilo que a banca deseja da gente. Agora sim a gente vai fazer um modelo e aplicar esse projeto de texto na construção, na consolidação do nosso texto definitivo. Só que antes de mais nada, eu quero fazer um convite para vocês. Vocês já fizeram a redação do Enseja? Treinaram em algum momento? Estão encontrando alguém que possa corrigir a redação ou não estão? Se essa é a grande dificuldade hoje que você tem em relação a encontrar alguém capacitado para corrigir a sua redação, faço esse convite para vocês. Clica no link que está na descrição desse vídeo, na Corrija-me, e você vai ser direcionado para a nossa plataforma. Conhecendo a nossa plataforma, tenho certeza que você vai gostar bastante e vai assinar um dos nossos planos. Atualmente, nós somos a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. E falo isso de boca cheia porque nós trabalhamos com dois pilares fundamentais que sustentam o aspecto pedagógico de desenvolvimento da redação e dessa capacidade linguística toda. Um desses pilares é a teoria. Você encontra na nossa plataforma diversas videoaulas distribuídas em níveis e também, claro, distribuído em bancas distintas. No seu caso é a banca Enem, que é a mesma condição de construção da redação do Enseja. E a partir dessa parte teórica, você tem substrato teórico para melhorar a sua produção textual, conhecendo a redação. E na parte prática, que é o nosso segundo pilar, você envia suas redações para a gente de maneira manuscrita ou digitada, e essa redação vai ser corrigida pelos nossos corretores que têm formação na área e que podem dar uma devolutiva assertiva para que você possa melhorar cada vez mais. E como a correção é personalizada e direcionada para as suas dúvidas, você aprende com os seus próprios erros. Veja então que a nossa plataforma é realmente muito completa e muito boa e vale a pena, afinal de contas hoje nós temos mais de 1000 temas para você brincar bastante. Faça convite e vem fazer parte dessa grande família de vencedores. Feito esse merchanzinho básico, bora lá para o nosso modelo de redação. Editor, sobe para mim a introdução inicialmente. Veja que a introdução foi dividida como a gente colocou mesmo. Eu coloquei inclusive novamente a legenda por meio de cores para você identificar cada uma dessas partes, beleza? Cabe a dica de você dar um printzinho na tela, dar um pause e um printzinho. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, instaurado em 92, garante a segurança e a dignidade a todos os jovens menores de idade. Perceba então que a gente inseriu o quê? O nosso repertório por meio de uma contextualização bem bacana, né? Agora vem o problema. O problema é inserido por uma partícula que indica essa contradição mesmo, né? O que é o no entanto. Veja, no entanto, infelizmente, muitos ainda sofrem devido aos casos de abuso sexual. Olha só, a gente está entrando no mérito específico do problema da temática de redação, do tema que foi abordado e exigido de vocês. Nesse sentido, veja o nosso último período, é válido analisar as razões do problema a partir da negligência estatal e da falha
falha social. Veja que nesse caso a gente vai abordar o quê? A negligência estatal no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento e a falha social no segundo parágrafo. Eu deixo bem claro estrategicamente o que pretendo fazer em cada uma dessas partes, beleza? Agora no desenvolvimento 1, veja que a divisão está à direita, a legenda bonitinho para vocês acompanharem, e olha só como ficou a composição do nosso texto. Primeiramente a gente insere o conectivo para estabelecer uma relação, uma ligação com o parágrafo anterior e o nosso tópico frasal. De início, constata-se que o poder público é o grande responsável pelo crescimento dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Veja que eu estou fazendo aquilo que eu pretendia estrategicamente. Olha, o poder público que é um grande responsável. Agora, na sequência, a gente insere em azul o repertório. Nesse viés, de acordo com o jornalista Gilberto de Menstein, em sua obra O Cidadão de Papel, no Brasil, os direitos, apesar de existirem, não são efetivados na prática. Agora a gente vai fazer a análise desse repertório associado ao tópico frasal. Ou seja, o Estado não garante a segurança dos menores considerados como vulneráveis, já que o Estado não detém meios mais estratégicos capazes de protegê-los dos abusos de que são alvos, principalmente dentro de casa. Então, por que o Estado não garante essa situação e por que o Estado é considerado, ele forma cidadãos de papel que não têm direitos na prática? Porque ele não atinge esse ponto crucial de atacar o problema na sua origem em relação à questão do abuso sexual contra menores. Prova cabal disso é a constatação feita pelo Ministério da Saúde em 2018, o qual o Ministério registrou mais de 32 mil abusos contra este público, contra crianças e adolescentes. Perceba então que ele traz uma informação que é uma paráfrase contida de dados do texto número 3, que é um texto de repertório. Texto motivador, né, aliás. Agora, olha só o desenvolvimento número 2, tá? Que ele traz, olha só, inicialmente o conectivo e, na sequência, o tópico frasal em vermelho. Além disso, observa-se que a sociedade em geral é leniente, ou seja, não faz muita coisa com relação a esse tipo de crime. Olha o nosso repertório. Segundo a Constituição Federal de 88, além do Estado, a família e a sociedade também são responsáveis pelo resguardo da integridade de vulneráveis, como no caso de menores de idade. Veja que eu trouxe um repertório advindo da Constituição Federal em que deixa muito claro isso nos seus artigos iniciais, que não é só o Estado que é responsável pelas crianças, pelos vulneráveis. A família também é e a comunidade, ou seja, a sociedade também é responsável. Porém, olha a nossa análise, se o primeiro e o segundo se isentam, ou seja, se o Estado e a família se isentam, como acontece nesses casos de abuso contra menores, cabe à comunidade o papel de denunciar as autoridades dos crimes de abuso sexual. Mas isso acaba não ocorrendo com a frequência que deveria, já que o assunto é tratado como tabu e invisibilizado dentro dos lares onde normalmente ocorrem os crimes. Perceba que eu deixo claro que muitas vezes esse problema é invisibilizado e a sociedade não age como deveria, infelizmente, como seria seu papel de defender também o cidadão, os vulneráveis. Deste modo, olha o nosso fechamento, sem a postura mais crítica da sociedade, muitas crianças terão sua vida comprometida, vida adulta comprometida por conta dos traumas que vai sofrer pelos abusos da infância, né? Agora, para fechar definitivamente o nosso texto, nós temos a conclusão. Nessa conclusão, veja a nossa divisão bonitinha também, que vai ser efetivada de acordo com aqueles critérios que a gente apresentou lá no projeto de texto. Retomada da tese. Dado exposto, olha o meu conectivo, claro, é notório que o abuso sexual contra menores é um entrave a uma sociedade mais digna. Veja, agora a gente vai inserir o quê? Os 3 elementos, o agente, o detalhamento do agente e a ação propriamente. Para reverter esse quadro, o Poder Executivo, o meu agente, a quem cabe a prerrogativa de intervir na questão, o meu detalhamento do agente, deve intensificar a minha ação, as fiscalizações e acompanhamentos das crianças em situação de vulnerabilidade. Perceba que eu coloquei, então, 3 elementos que elaboram, que estão por trás da composição dessa intervenção já. Na sequência em verde, terceiro período, nós temos o meio e modo. Isso pode ser efetivado por meio de contratação de mais funcionários capacitados e gabaritados para agir, mediante qualquer indício de violência e denúncia. Meu meio e modo. E, para fechar esse texto com a intervenção,
o efeito e o fechamento definitivo com a retomada do ECA, né? Que foi colocado lá na introdução. Desse modo, será possível minimizar o dilema e garantir que o ECA seja finalmente zelado, finalmente concluído, finalmente concretizado. Gente linda, vocês perceberam que nosso modelo de redação então trabalha com uma estrutura que é bem estratégica? Eu sei que é difícil, é um modelo, então claro que seu primeiro texto feito na plataforma não vai sair desse jeito, mas é uma boa estrutura para você se inspirar, para saber como que a prova espera que você faça dentro do processo de composição redacional. Então fica a dica aí para você utilizar essa estrutura nas suas próximas produções, rever esse vídeo, reanalisar, analisar, claro, também mais conteúdo que a gente tem aqui no nosso canal. E se por acaso você sentiu falta de alguma informação, de algum conteúdo e queira sugerir para a gente fazer, elaborar uma coisa bem bacana para você, deixe nos comentários também, ajuda demais a gente a ter novas ideias aqui, beleza? Valeu, gente linda, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula!